Hoje o grande dia, meus amigos, Flamengo e Suco Del Valle, Suco Del Valle e Flamengo vão bater um papo aí sobre isso, vamos falar também sobre Ângelo Preciado, ex-jogador da equipe do Del Valle, tem informações no sentido do Preciado, algumas atualizações aí, vamos falar sobre contratação que o Flamengo encaminhou aí e várias outras notícias do Flamengo, vamos ampliar o leque legal, discutir tudo sobre essa decisão de hoje, né, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Belezinha? Tranquilão? Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, finalizou todos os treinamentos táticos, técnicos, físicos lá no Equador para encarar a equipe do Independente Del Valle e, ao que tudo indica, pelos treinamentos da equipe de Vitor Pereira, o Arturo Vidal tem uma grande chance de entrar no lugar do Gerson. O Globoesporte.com já havia publicado essa situação, o Vene Casagrande ratifica também, portanto devemos ter o Vidal no lugar do Gerson. Se o VP vai promover outras alterações no time do Flamengo, como a saída do Ribeiro, entrada de Pulgar, aí a gente vai debater isso aqui durante o vídeo, porque tá bem legal. Separei um material muito legal para vocês sobre esse jogo de hoje, tá? O Everton Ribeiro deve voltar ao time do Flamengo. Apesar do Del Valle exigir fisicamente, exigir do Flamengo uma marcação mais adequada, o VP vai voltar o Everton Ribeiro para a equipe, afinal de contas, é uma decisão, não dá para fazer testes nesse momento, botando o Eric Pulgar no lugar do Everton Ribeiro. Quis fazer teste, já fez lá contra o Volta Redonda. Agora a gente tem que ir no certo. E o certo é o Everton Ribeiro dentro de campo para o Flamengo, para ajudar o Flamengo ali nas criações das jogadas junto com o Georgiano de Arrascaeta, até porque o Gerson já não vai estar no jogo, né? Ficou no Rio de Janeiro, né, se recuperando aí de uma pancada que ele tomou no tornozelo, então acho que essa é a medida mais adequada a ser tomada pelo técnico Vitor Pereira, beleza? E aí, meu parceiro, a gente tem aqui, ó, a escalação, provável escalação do Flamengo, vamos falar aí sobre transmissão também, você pode acompanhar essa partida na ESPN ou então no Star+, que é um serviço por streaming, parecido com Netflix, Amazon Prime, enfim, entre outros. Eu vou assistir na ESPN, porque eu já tenho aqui a TV a cabo da Sky, tá? E aí, ó, provável time do Flamengo, não significa que serão exatamente esses jogadores que vão entrar em campo, é um provável time. Vai que o Vitor Pereira faz uma mudança de última hora, aí eu realmente viria aqui no canal e falar, ó, tá sendo pardal, porque esse tipo de jogo não tem que testar, tem que ir no certo, e o certo é Everton Ribeiro de campo. Mas vamos lá, gente, ó, Santos no gol, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Varela, Ayrton Lucas, Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o time do Flamengo que deve estar encarando a equipe do Independente Del Valle. Vai lembrar que a escalação oficial do clube é divulgada pelo clube uma hora antes. Eventualmente, vaza uma escalação, X9 pega lá o telefone, aí vai jogar fulano, vai jogar ciclano. Ou então escreve no Zap, mas parece que isso não aconteceu dessa vez, é apenas um provável time do Flamengo, baseado também nos treinamentos da equipe, tá? Gente, sobre premiação, o Flamengo vencendo o Del Valle vai arrematar uma premiação de 10 milhões de reais, praticamente 10 milhões de reais, vai ser 1.800.000 dólares, 9 milhões e 400 mil reais, vencendo a equipe do Del Valle. Vamos torcer para tudo dar certo e o Mengão malvadão erguer esse título aí. O Mengão que não tá malvadão nos últimos jogos, mas vamos ter tranquilidade, vamos ter fé pro Mengão vencer a equipe do Del Valle, que é uma equipe perigosa, é uma equipe que gosta de estar com a bola. Eu descobri, rapaz, tem um jogador lá no Independente Del Valle que tem 41 anos. Pois é, o cara tem 41 anos e é volante, o cara ainda. O cara é volante, bicho. Não esqueci o nome do cara, rapaz. Eu tava até procurando aqui, ó. Christian Perelano. O cara tem 41 anos e o cara é perigoso, hein?
Não vai tomar gol de jogador com 41 anos. Ah, tá chamando 41 de velho. Nenê do Vasco tem 40 e tanto também. Mas não aguenta jogar o jogo todo. E o cara lá com 41 joga a partida inteira. Então, Vidal, vamos ficar atento a essa situação também. E abre teu olho, Vidal. Como é que o cara com 41 joga o jogo todo e tu não consegue jogar a partida toda? Já começa também esses questionamentos aí. É uma equipe que gosta de ter a bola, vai agredir o Flamengo, porque a oportunidade do Del Valle é justamente essa partida dentro de casa, usando a altitude. Eles sabem que no Maracanã vai ser muito difícil, com a torcida do Flamengo ao lado do Mengão. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aí. Espero a vitória, mas no mínimo um empate lá, tá? Bom, em 20 oportunidades que o Flamengo enfrentou equipes equatorianas na história da Libertadores e jogos oficiais, foram 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E uma dessas derrotas, inclusive, foi para a equipe do Independente Del Valle. O Flamengo tá aqui, ó. O Flamengo já perdeu para a LDU, perdeu para o próprio Del Valle. Se eu não me engano, perdeu também pro Emelec, aí eu não consigo lembrar todas as situações aqui, mas o desempenho no geral do Flamengo contra equipes equatorianas é bom, é um desempenho positivo, 14 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas, e vamos torcer para que isso se mantenha, tá? A Recopa Sul-Americana, desde que foi criada, lá em 2003, para quem não sabe, antes de 2003 não tinha a Recopa Sul-Americana. Na verdade, ela foi criada em 1989, mas eram utilizados outros critérios ali para classificação. Quando o torneio realmente ganhou uma cara, foi no ano de 2003, que o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Sul-Americana, e desde então foram 14 vitórias de campeões da Libertadores e apenas 6 vitórias de campeões da Sul-Americana, portanto mais um número que só é estatística, né? Tem que chegar dentro de campo, tem que jogar futebol, mais um número ao lado do Flamengo aí, tá? Gente, é o seguinte, do jogo do Flamengo contra o Del Valle em 2020 até hoje, 7 mudanças foram feitas no time do Flamengo. Naquela oportunidade, o goleiro era o Hugo Souza, hoje é o Santos. O Noga era titular, hoje está o Davi Luiz. O Natan era titular, hoje é o Fabrício Bruno. O Lincoln foi titular naquele jogo, hoje está o Ribeiro. O Gerson foi titular, hoje está o Vidal. O Ramon foi titular, hoje está o Ayrton Lucas. E o Mateuzinho foi titular, hoje tá o Guilhermo Varela, tá? Tô falando da vez que... Não tô falando da vez que tomou 5-0, tá? Foi lá no Equador, na altitude também, e aí depois se descobriu que tinham vários jogadores do Flamengo ali com o vírus. O Flamengo venceu por 4-0, tá? A equipe do Independente Del Valle era fase de grupos, jogo de ida lá. No jogo da volta aqui, o Flamengo meteu 4-0, né? Tomou de 5 lá, meteu 4 aqui, meio que, entre aspas, deu uma revanche, faltou um gol, mas deu uma revanche pra cima da equipe do Del Valle, tá? Então, várias mudanças nesse time do Flamengo. Mas falando agora sobre Gabigol, meu parceiro, o Gabriel é o jogador que mais atuou com o técnico Vitor Pereira no Flamengo. O dono da camisa 10, Gabigol, tem cerca de 765 minutos em campo pelo Flamengo, além de ter atuado 9 dos 11 jogos do time na temporada. E essas 2 partidas que ele não atuou foi contra o Bangu, que foi sub-20, e contra também a equipe do Resende, que foi um mistão aí de reservas com sub-20. As outras partidas, todas as outras partidas, o Gabigol esteve em campo com o técnico Vitor Pereira, tá? Gente, é o seguinte, as diretorias do Flamengo e do Independente Del Valle se encontraram na noite de ontem, trocaram camisetas, tá? É uma forma de cordialidade, né? Hoje em dia tem muito isso nos grandes confrontos, nem em todos os confrontos, geralmente quando é gigante, quando é gigante, não tem esse tipo de coisa porque a rivalidade tá lá no ato. Como é o Del Valle, uma equipe emergente na América do Sul, por mais que já tenha vencido 2 títulos
É uma equipe que ninguém tem rivalidade contra o Independente Del Valle, né? Por isso que eu falei emergente. Não é mais emergente porque venceu 2 títulos de Sul-Americana e tem participações legais, campanhas boas na Copa Libertadores e um trabalho consolidado que começou lá atrás com o Ángel Ramírez, né? Mas, enfim, teve esse tipo de cordialidade lá no Equador, tá? O técnico da equipe do Independente Del Valle rasgou elogios ao time do Flamengo. Eu tô falando do Martín Anselmi, que é argentino, que treina a equipe do Independente Del Valle, e ele falou o seguinte: chegamos bem preparados e prontos, com muita ansiedade, mas com aquela calma para curtir o dia a dia, porque nem sempre é uma final jogada contra um time importante. Quando enfrentamos rivais de alto nível, isso nos desafia como equipe. Esses desafios nos fazem crescer como clube. Quando você joga com os melhores, você melhora, ou seja, rasgando elogios aí à equipe do Flamengo, o técnico da equipe do Independente Del Valle, o Martín Anselmi, que vem fazendo um bom trabalho na equipe. Não à toa o Del Valle é campeão da Sul-Americana sobre o São Paulo de Rogério Ceni. Tá? Quando a maioria dos torcedores ali em Córdoba, que é onde foi a final única, eram são paulinos, até porque o Del Valle não tem uma grande torcida. Acho que nem tem nem torcida direito o Independente Del Valle. Alguns grupos de equatorianos se reúnem e torcem, acabam torcendo ali pelo time, mas não tem uma grande torcida. Vai lembrar que esse adversário do Flamengo só jogou uma partida oficial no ano, venceu por 3-0 a equipe do Aucas pela Recopa do Equador, uma espécie de Supercopa do Equador, né? Jogou alguns amistosos contra a equipe do Estudiantes da Argentina, contra o San Lorenzo, né? Mas de jogo à vera, jogo oficial, jogo valendo taça para erguer, apenas o confronto contra o Aucas, 3-0, portanto a equipe está sem ritmo de jogo oficial, coisa que o Flamengo, né, meus amigos, também tá, infelizmente, apesar de ter jogado muito mais jogos competitivos do que em relação à equipe do Del Valle. Ah, mas o Carioca, o Flamengo jogou contra o Palmeiras, o Flamengo jogou 2 jogos no Mundial de Clubes, o Flamengo tem mais caixa, né? Mais bagagem na temporada que o Independente Del Valle. Enfim, só espero que o Flamengo vença essa bagaça hoje, tá? E aí, o Independente Del Valle lança para a Recopa Sul-Americana o seguinte: o vestiário do visitante terá o escudo do Flamengo nas paredes do estádio Independente Del Valle. O gramado do estádio Banco Guayaquil está em excelentes condições. Como eu disse para vocês, a equipe do Independente Del Valle é uma equipe que gosta de jogar com a bola, gosta de trocar passes. Então, naturalmente, eles teriam um bom gramado, só o que o Flamengo não tem, né? O Flamengo também é uma equipe que gosta da posse e não tem um bom gramado no Maracanã, porque o Maracanã não é do Flamengo. O Del Valle tem estádio e o Flamengo não tem estádio. E aí a gente vai entrar em outras situações. O João Guilherme até comentou no canal dele, eu reagi lá no Pedrão Oficial, sobre essa questão de estádio, que ele acha que lá para 2026, 27, 28, o Flamengo já vai ter estádio. Enfim, não vou entrar nesse tema agora, tá? Bom, caso o Flamengo vença esse título da Recopa Sul-Americana, o Mengão pode se tornar o segundo clube com mais títulos internacionais do Brasil. Com 7 títulos, o Flamengo figura em terceiro lugar no ranking de clubes com mais conquistas internacionais do Brasil. O primeiro é o São Paulo, né, que tem 12 conquistas internacionais. Depois você tem aí o Santos com 8 conquistas internacionais e o Flamengo é o terceiro com 7 conquistas, empatado com alguns outros times. O Flamengo vencendo a Recopa, empata com o Santos e aí teria que caminhar aí mais uns 5 títulos para ultrapassar o São Paulo e se tornar a equipe do Brasil com mais títulos internacionais, tá? Gente, é o seguinte, ó. Segundo o estudo do Observatório do Futebol, do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudo do Esporte, o Flamengo tem uma das categorias de base mais valiosas do mundo. De acordo com o estudo, o Flamengo está em 9º na lista com o valor de mercado estimado em 438 milhões de euros. Traduzido por real, o
convertido por real, dá 2 bilhões e 400 milhões de reais é avaliada a categoria de base do Flamengo. Para chegar a esses valores, o estudo considera apenas atletas que jogaram pelo menos 3 temporadas, entre 15 a 21 anos, no clube de origem. O Flamengo aí tem grandes vendas como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Renier, Léo Duarte por 10 milhões de euros pro Milan na época, entre outras vendas aí também que o Flamengo fez ao longo dos anos e aí valorizando cada vez mais as categorias de base do Flamengo. O Bandeira até andou cobrando aí, parece, né, a gestão do presidente Landim, para que se valorize mais a categoria de base. Eu acho que tem que valorizar mais, realmente. Eu sinto que ainda é valorizado, não estou criticando, mas na época do Bandeira tinha um destaque maior ali para os jovens da base, chegava em final de copinha. Não chega mais agora também, porque os jovens vêm para jogar o início da temporada do Campeonato Carioca. É o que eu sempre digo, o importante é revelar o jovem para o profissional. Título de base não quer dizer absolutamente nada. Claro, quer dizer que o time é bom, mas o título que vale é título do profissional. O jogador tá ali para ser formado, servir o profissional, quem sabe no futuro ser vendido e render uma boa prata para o clube, tá? Gente, o Marcos Braz, né, hoje, né, até comentei com vocês no vídeo de ontem, foi visto caminhando, né, pela orla do Recreio aqui no Rio de Janeiro, foi abordado por alguns torcedores e tirou foto. Ficou todo mundo perguntando, por que o Marcos Braz, que sempre viaja com o Flamengo, não foi para Quito acompanhar o Flamengo? Pois é, veio a resposta da apuração do Gabriel Orfão com o paparazzo rubro-negro. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não viajou para Quito por pressão da sua família, da sua esposa, né? O dirigente passou mal na altitude em 2022, quando viajou com o time, e por isso atendeu aos pedidos familiares e decidiu ficar na cidade do Rio de Janeiro. Apenas por isso que o Marcos Braz não viajou para Quito, por questão de saúde, por pedido dos familiares, né? Muitos estavam se especulando que ele estaria negociando alguma contratação para o Flamengo e tal. Não é nada disso. E explicado o mistério do Marcos Braz não viajar para Quito com a equipe do Flamengo no pico da montanha, meu querido. São 2.850 metros pro alto, é para mais de metro de altura, tá? Galera, é o seguinte, o Matheus Gonçalves, que vem encantando de forma absurda o técnico Vitor Pereira aí nos últimos tempos, né? Foi convocado pelo VP para seguir com o grupo para Quito, tem a multa rescisória de 100 milhões de euros. Mais ou menos 552 milhões de reais. O jovem tem contrato com o Clube de Regatas do Flamengo até 2025, informa o jornalista Vene Casagrande. Eu estou muito empolgado com esse garoto e eu sempre digo, vou falar de novo, caiu por terra o argumento de que o Cebolinha não tem minutos. Garoto entrou lá, papimpou, resolveu o jogo, entrou bem demais, mudou a cara da partida. Enfim, vamos torcer para que o Cebolinha também desabroche, né, no Flamengo, que até agora não aconteceu, tá? E ó, crescem os rumores, as informações de que sim, Ângelo Preciado está em negociação, tá, com o Flamengo. O Flamengo voltou a demonstrar o interesse, a gente comentou sobre isso aqui, né, no vídeo de ontem. O jogador tem contrato apenas até o meio do ano, poderia sair livre, né, para o Flamengo. O Flamengo só teria que arcar com luvas e salário, né, no meio do ano, no caso, né, e poderia reforçar ali a lateral direita do Flamengo. Ele que participou da Copa do Mundo, é cria do Del Valle que o Flamengo vai enfrentar agora. O Flamengo vai avançando nessa situação, não tem nada fechado ainda, mas o Flamengo segue avançando. Galera, é o seguinte, o Flamengo encaminhou a contratação de um destaque das categorias de base da Portuguesa. O nome dele é Marcel Levy e ele chega para reforçar a categoria Sub-16 do Flamengo em 2023. A apuração é do portal Flabase, que é um portal do Flamengo especializado em negociações das categorias de base. Portanto,
mais uma jovem promessa chegando aí para reforçar o time do Flamengo. Marcelo Levy tem um futuro acertado com o Flamengo, tem 16 anos de idade, atua na lateral esquerda e vai integrar o time sub-16 do Mengão. E aí tem outro jogador que chega para a categoria de base também, para o sub-16 do Flamengo, tá? A informação dessa vez é do Guilherme Flazoeiro, que é o Johnny Góes, né? Ele tá aí, ó, com uma das categorias de base mais aclamadas do Brasil. O Flamengo acerta a contratação de Johnny Góes, que tem apenas 15 anos de idade, era da equipe da categoria de base do Vasco da Gama em 2015, né? O defensor, ele é zagueiro, né? Precisou passar por um período de 15 dias de teste no Flamengo e foi aprovado nesses testes, portanto, tá aí vestindo o manto sagrado também o garoto Johnny Góes, beleza? Tá aí a foto dele, que ele seja muito bem-vindo no Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, massa o like, beijão, tamo juntão, saudações rubro-negras.